nós vamos falar um pouco, eu quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse. Será uma ministração direta, compacta. Amém. Existe uma urgência para esses dias de hoje. Nós estamos vivendo uma geração tecnológica, a geração da comunicação. Eu estava vendo que uma pessoa, quando ela acorda até a hora que ela vai dormir, ela pode receber mais de 300.000 informações na mente. Tem uns que é mais acelerado que vai mais, né? Mas os mais calminhos, 300.000 informações por dia. É muita coisa. E dentro dessas informações, como nós vamos ler em Isaías, fala que toda informação ela tem uma voz. E toda informação, se tem uma voz, ela tem um significado, talvez relevante, para uma formação do nosso caráter, da nossa personalidade, ou muitas vezes do nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar um pouco sobre ouvir, né? Ouvir o que eu estou ouvindo. A Bíblia vai dizer assim que a fé, ela tem só um meio pelo qual ela vem. Não é pela oração, não é pelo jejum, não é pela campanha, mas a única maneira que a fé vem, ela vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Da mesma maneira que o que eu ouço gera fé, da outra maneira também, as coisas que eu ouço pode gerar incredulidade também. Nada que ouvimos, ele é, como eu posso dizer assim, neutro. Tudo de alguma maneira consciente ou inconsciente, ela está gerando algo dentro de nós. E eu quero abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 6. Vocês estão ouvindo bem? Amém. Acho que é você. A Bíblia vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vai para o verso 20. O verso 20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém o quê? Ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Agora vamos lá para Lucas capítulo 11. Eu vou trazer algumas informações que eu já falei em alguns cultos, mas para que faça sentido para nós hoje, como nós temos pessoas novas. Amém? Lucas capítulo 11, verso 28. Eu estou demorando para ler porque eu estou achando que eu estou no DOS. Para abrir a Bíblia, né? A gente tem a Bíblia de papel e vai abrir. Lucas capítulo 11, 28 diz assim: mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Então, nessas três passagens, nós temos diversos versículos que eu poderia ler aqui, mas para não ter assim, roubado tanto tempo e ser muito objetivo no que eu quero falar, para que depois a gente vai para essa celebração maravilhosa. Aqui existem três coisas que é ouvir. Os olhos, o que eu vejo e o que eu ouço, são as janelas da minha alma. Então, o que eu vejo e o que eu ouço, ela tem um poder de gerar uma convicção. O primeiro pecado de Adão foi primeiro o quê? Olhar. Concorda comigo? Primeiro ele estava no lugar errado, na hora errada, olhando para a coisa errada. Glória a Deus. Deus está falando. A Bíblia diz que o exército estava na guerra. E ele precisava estar onde? À frente da guerra. Mas ele não estava no lugar onde Deus tinha chamado ele para estar.
Ele estava no lugar onde não era para estar e olhando Davi, gente. Eu falei o quê? Adão. Eu falei, Adão? Obrigado, gente. Vocês olham. Escola essa igreja, o mundo entende o TDAH. Vamos lá, mas só para ver se vocês estão sabendo. Eu faço uma brincadeira com o Theo para ele gravar os nomes dos personagens. Eu falo assim: quem abriu quem abriu o mar vermelho foi? Aí fala Abraão, pai. Eu achei que ele ia falar mulher, uma pegadinha. E eu tô caindo na minha pegadinha. Mas Davi, ele era para estar num local aonde? Em frente da guerra. Mas ele se acovardou e ficou onde? Aonde ele estava? Ali na janela, contemplando a belezura. E ele pecou. Através dos olhos, gerou o desejo, gerou a convicção de pecar e caiu. Mas hoje eu não quero falar sobre o ver, porque senão a gente vai muito longe. Porque o olhar também, nos dias de hoje, olhou, desejou, adulterou. Eita glória! É muito forte, gente. Eu vivi um tempo atrás, eu trabalhava em um ambiente que as pessoas falavam que era crente. E eu lidava muito com o público. Eu estou indo por um caminho, eu preciso ir. Amém. Amém? E lá eram 4 homens. E entravam mulheres de todo tipo que você imaginar. E eles olhavam, e olhavam, e olhavam, e desejavam. E eu sempre olhando para baixo. E certa vez eles disseram isso para mim: olhar não causa nada. Você só olhar, aleluia, olhar só não arranca pedaço. A Bíblia na Nova Aliança diz que na Antiga eu precisava ter o ato consumado para ter o pecado. Mas na Nova Aliança o sarrafo sobe um pouco mais. Aonde fala, olhou, desejou, adulterou. Falei isso, fecha aspas. Vamos voltar para o ouvido. Para que se ouvir alguma coisa, nós precisamos de 3 elementos: o emissor, o transmissor e o receptor. Pegaram isso? Amém. Eu estou falando aqui agora, eu sou o transmissor. A frequência está levando algo no seu ouvido, não está? A frequência. Essa frequência chega aos seus ouvidos. Então, para que eu ouça algo, precisa ter um transmissor, a mensagem e um receptor. Quero que vocês gravem bem isso. Vai fazer parte da mensagem. E dentro dessa frequência, ela caminha e chega a mensagem aos nossos ouvidos. Quem aqui já teve aquele som que você tinha? Nem é som, é rádio, que tem que procurar a frequência. Ninguém, né? Todo mundo aqui é novo, né? Todo mundo é da década de 20, né? Vocês lembram, irmão, que eu ia fazendo assim, aí juntava um pouquinho, aí virava até conseguir a frequência e fala, graças a Deus pela tecnologia, né? Porque procurando uma frequência para aquilo que está sendo falado chega à casa ou a pessoa não precisa receber aquela mensagem. E você sabe como que a frequência trabalha? Através de sons sonoros. E o que leva esse som até o seu ouvido se chama o ar. Vocês estão aqui, gente? Vocês estão assim, é uma filosofia, é a aula de química, o que é? Calma aí, vocês vão entender. Para que a frequência chegue até os teus ouvidos, é necessário o ar. Pastor, onde você quer chegar? Vamos chegar agora. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, verso 2. Amém.
Então, a frequência, o seu ambiente, a frequência, o seu ambiente de atuação, ele é no ar. Agora vai ter uma revelação em Efésios capítulo 2, é esse daí mesmo, você estava. Efésios capítulo 2, verso 2. Perfeito. A Bíblia diz assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do quê? Do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Agora ele é o príncipe da potestade da onde? O diabo, ele é especialista em mudar as frequências das coisas que chegam aos seus ouvidos. Ele tem o poder de modificar comunicações que chegam até os seus ouvidos. Eita glória! E se chega alguma coisa diferente, ele tem o poder de gerar o seu caráter, de gerar a sua personalidade e trilhar os seus passos. Porque a voz que eu ouço é a voz que me guia. De vez em quando damos glória a Deus, só para a gente achar para fazer, eu estou no culto, amém? Pode só para me ajudar. A voz que eu estou ouvindo é a voz que me guia. Olha que interessante. A música, você ouve, correto? Ela tem um poder tão de influência na sua vida, que quanto menos você espera, você já está balançando o seu corpo. E na revelação não, tá, gente? Ontem a gente estava aqui no Docs, e tem um pagode santo aqui no fundo aqui. Só quem vem de sábado aqui que sabe. Da aula do Docs, com o samba comendo ali no fundo. Gente, eu vou confessar o pecado. A minha esposa abre o olho assim e fala: Jesus, que vai vir. Eu estava aqui com os irmãos, arrumando a cadeira, eu e o Rafa. Do nada eu só vi meu pezinho fazendo assim, tá bem no ritmo, assim. Se alguém fala misericórdia, por quê? O que eu ouço tem o poder de movimentar o meu corpo. Vocês nunca fizeram isso, né? De bater o pé assim. Nunca, gente. Pelo amor de Deus. É só eu que sou errado aqui mesmo. Tem gente que coloca até a mão assim, né? Aí quando vai dançar, lembra, né? Falou misericórdia. Aí passa a mão na cadeira. Ô irmão, você acha que eu sou besta? Não nasci ontem, não. Porque o que eu ouço, ele tem o poder não só de me formar, mas de me movimentar. Eu vou agora contra os religiosos. Vamos lá. Eu quero entrar num ponto daquilo que eu ouço se pode gerar em mim crenças e convicções. Mas eu quero tocar em um ponto que já me perguntaram 500.000 vezes. Pastor, é pecado ouvir música? E ainda muda, né? Porque crente pode mudar. Secular, música, né? Que não é da igreja, gosta. Vocês estão preparados ou não? Guarda as pedras aí. Aquilo que eu não edifica, para mim não faz sentido. Eu ouvi ontem, minha esposa mostrou uma pessoa de grande relevância. Um pastor assim que fala, meu Pai eterno, né? A referência. Falando que isso, eu quero viver muito, até a minha velhice, para ouvir muita música do mundo. Amém. Mas você sabia que, se você vai olhar Salmos, quando Davi ele vai escrever os seus Salmos, ele está sendo inspirado por quem? Estou falando com crente aqui. Por Deus, é inspiração. Por exemplo, para preparar uma mensagem existe uma inspiração. Para compor uma canção precisa de uma inspiração. De quem? Do Espírito. Quando o nosso irmão saudoso Chico Xavier, misericórdia,
Ele busca uma inspiração e ele está assim, ó. O quê? Ele busca uma inspiração para escrever algo. Ninguém faz nada a não ser inspirado. Aquilo que você ouve está gerando convicção dentro de você. Você que gosta de sertanejo, Deus te abençoe. De pagode, Deus abençoe. Mas vamos lá para as letras. Ela me traiu, eu vou trair ele também. E vou pegar um copo de cerveja e vou comemorar. Está me edificando muito. Olha, glória a Deus. Você consegue dar um glória a Deus nisso? Vai descer, vai descer, vai descer. Eu vou padecer. Você sabe que a música é essa, eu não vou cantar, né? Não faz sentido. Me edifica? Se você gosta de ouvir, então vai descer. Mas eu te tobogã. Da mesma fonte não tem como, ou ela sai água doce, ou ela sai água salgada. Amém? Vocês estão aqui? Não tem como da mesma fonte jorrar as duas águas. Pastor, você é muito extremista. Sim, eu prefiro ser extremista e chegar no céu e Deus falar assim, você foi extremista, do que ser leviano e ir para o inferno. Quem aqui vai lembrar quando você ouve aquela canção Boate Azul? Quem deu risada lembra. Do que você lembra? De quando você se converteu? Pode ser da primeira namoradinha, do primeiro encontro, porque a música ela resgata memórias. E se essas memórias não trazem esperança, porque a Bíblia fala assim, eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança. Se algumas coisas me trazem à memória, sofrimento, traição e tudo, isso está te edificando? Irmãos, aquilo que eu ouço está gerando convicções, memórias e as demais coisas. Se você não concorda, glória a Deus pela sua vida. Amém, gente? Amém. Se você gosta de ouvir, meu irmão, nada, estou falando como um ensinamento. Então pega uma música, Zeca Pagodinho, no seu momento devocional e vai ler a Bíblia. São consagrados vários deuses, demônios, sacrifícios. Não tem nada a ver, pastor. Vai lá. Ouve uma Ivete Sangalo. E faz o seu momento devocional. Ouvindo lá. E ela vai clamando os demônios. Não tem nada a ver, pastor. Se eu estou ouvindo, eu estou curtindo. Continua curtindo. Mas, tudo que eu ouço, toda voz que tem, ela tem um significado. Ixi, vou ter que jogar um monte de CD fora, pastor. Meu Deus. 1 Coríntios 14, 10. Coríntios 14, 10 vai dizer aqui: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Pronto, é Bíblia, não é o Vinícius falando. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo que ela não tem todas, todas têm um significado para você. E aquilo que chega aos meus ouvidos, ele tem o poder de modificar tanto a minha identidade, criar convicções e me dar um destino. Eu não vou contar isso, eu já contei 200 vezes, está ficando até chato já. Mas quem aqui já ouviu um noticiário e ficou com raiva? Gente, vocês são muito santos, gente. Estou conversando com vocês, sem conversar. É um culto, não uma missa. Calma aí. Alguém já ouviu um noticiário? Quem já assistiu Datena? Ninguém conhece Datena? Ninguém. Quem já ouviu um noticiário e do noticiário você ficou com raiva de alguém porque você ouviu um noticiário? Obrigado, gente. Os irmãos estão vendo até bananeira no fundo. Mas você só ouviu, você estava no caso?
Você viu que o que eu ouço gera convicção, gera um sentimento, e você toma a atitude a partir de aquilo que você ouviu? Eu vou um pouco mais longe. Por exemplo, a Leda não conhece quase todo mundo, né, Leda? Você não conhece esse senhor que está na minha frente. Cara, pensa num cara chato. Não precisa olhar para ela. Pensa num cara chato. Nossa, ele é insuportável. Ele é irritante. Fofoqueiro, tudo. Você já conversou com ele, não? Qual que é a imagem que você tem dele? Que eu falei, ela só ouviu. A geração que nós estamos vivendo hoje, ela está sendo guiada só por aquilo que ela está ouvindo. Ela não dá oportunidade de conhecer. Você sabia disso ou não? Você não conhece aquele cara, nossa, aquela irmã, misericórdia. Misericórdia. O que eu ouço gera convicções e gera um comportamento. E ela está trilhando os caminhos. Estou só na fundamentação, gente. Como ouvir gera convicção. Eu ouvi desde pequeno, desde quando eu nasci. Marcos. Todo mundo sabe que meu nome é Marcos também, né? A revelação do dia, né? De palavra rima. De tanto eu ouvir a palavra Marcos, se você chegar para mim e falar que meu nome é outro, eu vou falar, não, meu nome é Marcos. O tanto que eu ouvi aquilo gerou uma convicção. Aquilo que eu ouço gera convicção. Agora a pergunta que eu quero jogar na mão de vocês. O que você tem ouvido durante os seus dias? Pode pensar. Aquilo que você está ouvindo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, ele está gerando algo a você. Ouvir essa palavra, ouvir um culto maravilhoso, gera uma empolgação, gera uma convicção. Mas não serve de nada de segunda a sábado você estar ouvindo as podridões do mundo. Pastor, mas eu preciso então me fechar do mundo, eu vou trancar uma gaiola? Não. Mas eu consigo estar no lugar e não absorver aquilo que está sendo falado. E pela inspiração do Espírito eu vou falar algo muito sério. Eu nunca vi a igreja estar envolvida com tanta fofoca. Dando ouvido às falácias e às mentiras. E deixa eu dizer algo. Essa revelação nós vamos levar essa frase. Se você só aprender isso hoje, para mim já está de grande valia. Se você está com uma pessoa, a pessoa começa a falar mal de alguém, você só está ouvindo, você fala só ouvir. Aquele que ouve é fofoqueiro também. Ai, Deus. Palavra de afofamento. Essa palavra é para trazer um alerta à igreja brasileira, e não só a igreja brasileira, mas a igreja de Campinas. Aquilo que você está ouvindo, você está se inclinando. Aquilo que eu ouço, eu me inclino. E se eu me inclino, eu me rendo. Se eu ouço a voz de Deus, ouço a palavra de Deus, eu me rendo e me inclino à palavra. Mas se eu não estou ouvindo a palavra, não estou ouvindo outras coisas, a não ser que não está me edificando, ela também tem o poder de te inclinar. Você pode dizer comigo assim, aquilo que eu ouço, está gerando convicção. Está gerando convicção. Amém. Agora eu quero dar 2 conselhos práticos para uma vida de santidade, começando por aquilo que eu ouço. O primeiro ponto é: seja sábio na mesa que você senta e que você é vulnerável.
Vocês estão aqui aí? Segundo ponto, não empreste o seu ouvido para que as pessoas vomitem e depois vão embora. Eu, Vinícius Barros, Marcos Vinícius, entrei em um colapso por ser a pessoa boazinha, bonzinho e gostar de ouvir as pessoas. Mas eu não entendia que as pessoas estavam me usando só para vomitar no meu ouvido e sair. Cuidado, que o vômito das pessoas também pode te trazer uma convicção. Eu não sei se vocês estão entendendo, vocês estão muito quietos. Mas a palavra ela é muito específica. O diabo tem trabalhado naquilo que você está ouvindo. Eva e Adão ouviram uma palavra dizendo: não coma dessa árvore. Mas o diabo veio e falou e ela ouviu: não tem nada a ver. O pecado começa quando eu inclino meus ouvidos para aquilo que não é de Deus. Você entendeu ou não? Amém. Nós vamos ler o último texto. Gênesis 22, 2 é um texto muito conhecido, quando Deus disse a Abraão: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Abraão simplesmente ouviu a direção. E por ouvir a direção, ele obedeceu a direção. Existem pessoas nessa manhã que já ouviu uma direção muito clara a respeito da sua vida, mas você está dando a voz para outras coisas a não ser a voz do Espírito. E o seu futuro e o seu destino, ele está totalmente ligado naquilo que eu ouço e naquilo que eu caminho, porque a voz que eu ouço é a voz que me guia. Existem pessoas que estão paradas ministerialmente, pessoas que não estão fluindo mais nos dons, pessoas estacionadas, pessoas machucadas, decepcionadas. Por quê? Porque ouviu alguma coisa. Porque eu ouvi alguma coisa, eu parei. Eu ouvi alguma coisa, estou machucado. Eu ouvi alguma coisa e não quero fazer mais nada, porque eu ouvi. Por que você, ao invés de ouvir pessoas, não ouve o Espírito? Aleluia. Amém. O Espírito Santo vai falar algo para você. E como nós lemos em Apocalipse, diz assim: aqueles que têm ouvidos, o Espírito está falando algo para você nessa manhã. Aquilo que te falaram não tem o poder de te paralisar. Mas aquilo que fizeram com você, é necessário você liberar o seu coração. Existem líderes que machucou pessoas. Esta manhã, o Espírito está dizendo, e é para você ouvir: libere seu coração. Eu já ouvi tantas coisas ao meu respeito, mas enquanto você não ouvir o Espírito, que o Espírito fala ao seu respeito, você vai viver nessa oscilação espiritual. Você sabia disso? Alguém já falou mal de você? Você ficou sabendo? Você ficou mal, né? Você fica mal, meu Deus. Mas enquanto você descobrir quem você é, aquilo que o Espírito diz para você quem você é, você vai ficar nessa montanha russa das suas emoções, vivendo por aquilo que as pessoas falam a seu respeito. Ó. Oscilações. Tem pessoas saindo de igreja porque falaram isso de mim. E a pessoa que entrou
entrou na igreja não por causa de Cristo, vai sair por causa de pessoas. O Espírito está dizendo: ouça a minha palavra, medite nela dia e noite, para que tudo vá bem. Eu vou compartilhar algo, vou finalizar com isso, que meu tempo deu. Você compartilhou algo comigo ontem sobre um relato com uma pessoa que falou algo, não foi? Você não sabe a revolta que gerou em mim. Eu compartilhei com a Maria do carro hoje. Para você ver, né? Mas ao mesmo tempo que você falou, você gerou uma palavra e falou assim: a gente sabe quem somos, o que está por detrás daquela pessoa que falou da Leite. Quando você tem a convicção, o Deus que te chamou, o Deus que te criou, é o Deus que está na sua intervenção, meu querido, podem falar e vai explodir as costas dessa pessoa. Viu, mano? Porque as armas do diabo não vai prosperar contra a sua casa. Isso. Vai. Amém. Porque sabemos quem somos. E a palavra que você ouve é: eu sei quem eu sou. Isso. O diabo ele pode ser um príncipe do ar, mas a palavra ela é eficaz para destruir todas as artimanhas, sofisma e palavra negativa que você ouviu. Eu vou declarar vida na vida de muitas pessoas nessa manhã. Tem pessoas que receberam o relatório, eu fiquei sabendo de relatórios, como o Eric me relatou, outros relatórios médicos. Você ouviu palavras e relatórios médicos. Eu quero dizer, o Senhor diz que Ele já foi na cruz, foi pregado na cruz, levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos curados. Essa é a palavra. Porque quando você pega um relatório, parece que aquele relatório tem uma voz de desânimo, de morte, de acabou tudo. Mas enquanto eu dou ouvido para o relatório, existe um outro relatório dos céus. Então é a escolha qual o meu ouvido vai se inclinar, para aquilo que está acabando comigo ou para aquilo que o céu está dizendo ao meu respeito. Isso é uma escolha diária. Isso é uma escolha diária. A quem eu me inclino é quem eu adoro. Se eu estou inclinando para as notícias ruins, você vai se inclinar para isso. Josué e Caleb. Pela quarta vez eu estou acabando a pregação, né? É o avião que está pousando. 12 espias. Quantos falaram coisas negativas? E só 2. E quem entrou e desfrutou da terra prometida? Eles se inclinaram não por aquilo que eles estavam vendo. Eles se inclinaram para a promessa que Deus já tinha falado, que eles iam pisar na terra prometida. Se Deus disse que você vai viver os melhores dias da sua vida, viver em plenitude, então eu vou ouvir o que Deus disse. Pode ser que a terra tenha gigantes, mas ainda eu continuo ouvindo o que Deus disse para mim. O corpo está padecendo, o corpo está doendo, mas mesmo assim eu continuo ouvindo o que Deus disse ao meu respeito. Que tudo vai bem. Por isso que eu falo para você, o que eu estou ouvindo vai gerar convicção. E quando gera convicção, gera um destino. Você está vivendo aquilo que você está ouvindo. Vocês estão aqui, gente? Glória a Deus. Amém. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Amém. Glória a Deus. Pastor, mas qual que é a conclusão dessa palavra? Homens e mulheres de Deus nomeados como cristão estão abandonando a fé por uma palavra que houve errada, por umas coisas que acontecem de uma voz dentro da igreja falada já abandona a fé.
enquanto eu der ouvido às falácias e aquilo que o diabo quer falar, você nunca vai se manter em pé, posicionado naquilo que Deus tem para você.